Olá, pessoal. Meu nome é Hugo Albuquerque, sou editor da Autonomia Literária. Queria agradecer imensamente a presença de vocês nesse sábado frio, em nome da editora. Daqui a pouquinho meu sócio Cauê está chegando com os livros, a gente acabou se atrapalhando um pouco, mas vai dar tudo certo. Agradecer muito a presença de vocês. Hoje a gente vai ter essa conversa sobre a resistência em Gaza com o Mohamed Omer, nosso autor. Autor de Em Estado de Choque, também está escrevendo um novo livro aí, em breve também publicaremos. E a gente tem a honra de contar com a presença do Bruno Huberman, Raul Al-Sahir e o nosso comandante aqui, o Breno Altman, que nos deu a graça da presença aí, estava lutando a boa luta na Venezuela e está aqui com a gente hoje. E a Gabriela Barizon, que vai nos ajudar aqui nesse primeiro momento de interpretação, que é nossa tradutora lá na Autonomia também. Então, a ideia é que o Mohamed faça a exposição no começo e depois o pessoal vai aqui comentar e a gente abre para perguntas e aquilo de sempre, tá bom? Brigadão aí e vamos começar. Good evening, and thank you so much for having me for such a great opportunity to come and bring the voice of my people from the Gaza to the world. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de poder trazer as vozes das pessoas da minha terra, de Gaza, para o mundo. Go on. Gaza is bleeding at the moment as we speak. Gaza sangra nesse exato momento em que conversamos. The children are having close to a starvation, not having enough to eat. As crianças estão chegando ao estado de inanição porque não têm o que comer. Mothers continue to fight in forcefully displaced tents to make her family survive. As mães continuam a lutar para manter suas famílias vivas. That's not easy, because she looks at the children. One of them is falling behind sick because of the water they drink. Não é fácil, porque elas olham para as crianças e elas estão adoecendo pela água que elas não têm para beber. Other one has a difficulty maintaining sleep at night, and she has to keep awake to comfort him while the F-16s firing overheads. E as outras ela também tem que olhar e perceber e lidar com o fato de que eles não conseguem dormir por conta dos F-16 voando sobre as cabeças. She also has to divide the time every day, a few hours in a queue to look for water. Ela também tem que gastar parte do dia esperando numa fila para conseguir água. But she is unlucky, because sometimes, at the same time, she gets so pressed that she needs to run to the toilet, and she has to wait for 200 women before her on the line. E é algo bastante complexo, porque no meio tempo que ela tem que ficar na fila, e se ela precisar ir no banheiro, ela ainda tem que esperar por 200 mulheres, para que 200 mulheres também acessem o banheiro. As a single mother, she can do really nothing by her own, but she was forced, because when she flee Gaza City into the south, her husband was killed on the way by the Israeli military. Como uma mãe solteira, ela não consegue fazer nada sobre isso, porque quando o seu marido tentou e sua família tentaram evacuar pelo sul. I'm so sorry, last part. Porque seu marido foi assassinado no caminho do norte ao sul. But there was also moments when she reflects that the husband is not there. She left all the clothes
all the foods and everything, and she ran away naked without much food. And at midnight, out in the street, when the Israeli F-16 hit one house next to her. E ao mesmo tempo ela reflete que em uma noite ela vai ter que fugir sem deixando suas roupas, a sua casa e tudo, quando um F-16 bombardear a casa ao seu lado. It's very difficult. They've made 7 children, and she's number 8, and she doesn't know much of this place, except a tent that she got from a relief agency and nothing else. Perdão, forgive me. Okay, do you want to give it there? Do you want to give it there? Just say the last part again. She, as a mother, she struggled to do so much. Como a mãe, ela é colocada em situações de fazer tanto que o que ela pode esperar é apenas uma tenda e um acampamento para abrigar seus filhos. And the situation is so intense for a single mother that she has to watch when each time of her children try to get outside of the tent because she doesn't want them to be killed. E é uma situação muito tensa, porque ela tem que observar suas crianças todas as vezes que elas saem da tenda para não serem assassinadas. And that's also causing a challenge for her as a mother, because again, another airstrike hit next to the tent where she sheltered, and 2 of her children have been killed. E ela tem, é uma luta que ela... É um desafio que ela tem, porque no momento que as crianças eles podem sair da tenda, eles foram mortos, foram assassinados. She stood on the right side of the road and she said, okay, I lost 2 sons. They went to their father up in the sky. E ela olha e ela fala, ok, eu perdi 2 filhos, elas estão agora com o pai no céu. She was so desperate. The surviving children that remained with her are a big story of a struggle where she doesn't know where to bring the next meal from. E as crianças que restam são... Ela, por favor. E ela é desesperada, porque as 5 crianças que restaram, ela nem sabe de onde que ela vai conseguir a próxima alimentação, a próxima refeição para eles. She's one of the many stories of the Gaza Strip. 2.3 million Palestinians who are living in the Gaza Strip under constant bombardment from the sky, bulldozers and tanks and warships circling the place that's known, Gaza. Ela é uma das histórias de Gaza, de 2,3 milhões de pessoas na faixa de Gaza, lidando com constantes bombardeios, tanques, todos ao redor. Não há Gaza. The struggle carries on for her. Another displacement because the area that she's next to was bombed, so she had to migrate to another place. E é muito difícil porque para ela ainda que ela se deslocou e agora a área que é do lado foi bombardeada e ela precisa ser deslocada de novo. But let's take a pause for a moment to remind you that this woman had a very good job as a teacher with her husband. Both of them, they were teachers. They were well off and they had a beautiful home close to the beach. Mas vamos pegar uma pausa e falar que ela tive uma profissão, que ela era professora, e o marido dela, que foi assassinado, também era professor, e eles tiveram uma casa muito linda, e agora tudo foi. This is
a second generation Palestinian that managed to establish itself, build a family, and move on even in a small occupied Gaza. E essa segunda geração que tenta estabelecer e criar uma vida aí precisava de se mover, de se deslocar. Her story is just one, but like many others within the Gaza Strip of women and fathers and mothers and kids. We are talking about more than 21,000 children that have become orphans. É uma história de várias histórias que são de pais, mães, famílias, que a gente está falando de mais de 12 mil de crianças que viraram órfãos. This is a brutal war on everybody and every human that moves into the Gaza Strip. No red lines. Essa a guerra mais brutal que eu perdi aqui. A guerra mais brutal. Okay. There is no red lines in the war. É que não tem uns limites vermelhos, não tem limites, não tem linhas vermelhas nessa guerra. Israel has violated all rights of the Palestinians in this war, starting from physical, structural violence. Peraí, já vou me resolver aqui. Tá, beleza. É que a gente, desculpa, eu faço muito tempo sem falar inglês. Can you repeat and then I can understand her again? Okay. The problem that Problema? Sim, you can go. this is a war on everything that moves within Palestine. Any human being is a target. Isso é uma guerra contra tudo que existe na Palestina. Todo homem, todo ser humano é um alvo. This is a war that we have never seen before. People become target, doctors become target, journalists become target, medical workers become target. Todo mundo se tornou um alvo lá. Médicos, jornalistas, professores, todos são alvos. Everything is systematically destroyed. Tudo é sistematicamente destruído. Schools and hospitals, Escolas e hospitais, churches and mosques, igrejas e mesquitas, playground and water facility, parquinhos de diversão para crianças e equipamentos de água, water and electricity pipelines, dutos de água e de eletricidade, de esgoto e assim por diante. sports skills, sports facilities and sporting clubs across, Tudo relacionado a esporte também. playground for children and kindergarten, Parquinho para criança, escola para infância, clinics, public and private. clínicas de saúde públicas e privadas. The only Gaza Cancer Center was wiped out. O único centro comunitário de Gaza foi destruído. There was no life in the Gaza Strip. My next book is going to be called On the Pleasures of Living in Gaza. O meu próximo livro será chamado Sobre os Prazeres de Viver em Gaza. Because I want you all to know and understand that there was Gaza, there was life, there was dignified people like the mother I told her story. She was well off. Porque eu quero que vocês saibam que antes existiu pessoas dignas, que viviam uma vida boa, que tinham qualidade de vida. The cost of war is very high on civilians in the Gaza Strip. O custo de vida é muito alto para os civis na faixa de Gaza. But what are we talking about here? This is not two equal armies that are fighting. O que nós estamos falando aqui não são dois exércitos iguais, equiparáveis, lutando. You have got Israel as occupying power supported by the West, Você tem Israel como uma força ocupante apoiada pelo Ocidente, attacking largely civilian population with a few military resistant groups that cannot be even mentioned. e você tem atacando civis, basicamente, e algumas forças guerrilheiras pequenas que, enfim, têm um poder muito limitado, mal podem ser mencionadas. We have seen how the ICC
postponed the decision to put Israeli Prime Minister and Minister of Defense on a wanted list. I didn't know this, that they postponed it. Yeah. Yes. Eu nem sabia, mas ele está dizendo que o ICC, que é o Criminal Court, não o ICJ, né? São dois tribunais, adiou a decisão de colocar o ministro da Defesa, o Galán, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na lista de pessoas procuradas. So that it allows for Netanyahu to go to address the US Congress. Então isso permitiu que Netanyahu fosse falar no Congresso americano. Well, this was used for the US elections, partly to satisfy the Trump ambitions, and big part is also to give an opportunity for Biden to have a de-escalation so there is no regional war. Isso foi muito útil para os americanos, foi útil para as eleições americanas, tanto para o Trump, os seus interesses, como para o Biden e evitar um escalonamento da guerra. But let's go back to Gaza. Gaza is broken today because of this war that has been inflicted against it. Voltando a Gaza está completamente destruída pela essa guerra que está sendo, né, realizada. And there is a need for a move from the global south to come together and to support the Palestinian people and their aspiration for a one state to determine their life. E há uma necessidade para o sul global se unir e para determinar que apenas can you repeat the end of the sentence? So that it supports a self-determination for the Palestinian people. E que apoie um Estado para os palestinos terem autodeterminação. The decision for what is next is not for Netanyahu. It's only for the Palestinians to decide for themselves. O destino do futuro não cabe a Netanyahu, cabe apenas aos palestinos decidirem a si mesmos. Israel, as occupying power, has no power and no right, even though it has power as occupation, but no right to impose what is the form of governance in Gaza. Israel, como a força ocupante, tem o poder, mas não tem o direito de decidir qual será o destino dos territórios. In fact, the proposal of Benjamin Netanyahu is not only lacking innovation, it also lacks logic because it goes back to 300 years ago ideas. A proposta do Netanyahu não carece apenas de inovação, mas de lógica, porque volta a 3.000 anos na história. Can you think as a Brazilians now that you have another country that comes, Argentina comes and occupy you, for example, and then they tell you you are not supposed to have elections and decide because we decide who's going to be the president of Brazil. Would that be acceptable? Imagina que nós, brasileiros, um dia a Argentina vir ocupar o país e decidir que não haverá eleições e eles decidirão sobre tudo, sobre as nossas vidas. Isso seria aceitável? It's not possible, but Netanyahu wanted to have, first of all, he says he doesn't want the Palestinian Authority. Em primeiro lugar, Netanyahu disse, eu não quero a autoridade palestina. He does not want a national unity Palestinian government. Não quer um governo de unidade nacional palestino. He does not want Fatah. Não quer o Fatah. The United States, the UN, he says, is a terrorist organization. Who is the terrorist organization? The United Nations, he says, they are terrorists. We should not allow them in. Ele diz que a ONU é uma organização terrorista e não devemos permitir que eles venham aqui. And he talks about the United Nations that founded the state of Israel. E ele está falando da ONU, que fundou o Estado de Israel. If I was him, I would be grateful to the UN. Se fosse eu, né, o Mohammed, seria grato à ONU. And number 5, he doesn't want Hamas because he wanted to eliminate them. E número 5, ele não quer o Hamas porque quer eliminar o Hamas. I'm going to make it easy for you, and I'm going to conclude here my remarks. E ele vai terminar agora. You know, one fact that really continues to be omitted about the Palestinian struggle in the Gaza Strip, that little children in Palestine, they understand politics exactly like an adult. Uma coisa que é muito importante para a Palestina é que uma criança muito pequena entende política como um adulto.
They are traumatized. They know how much about weapons, F-16s, the drones. They know the type of Merkavas and tank shells. They know everything. Eles sabem de tudo. Eles sabem sobre drone, sobre F-16, sobre armas, tudo. But they are continuing to be traumatized by the ongoing bombardments. Mas eles continuam sendo traumatizados pelos bombardeamentos contínuos. So what really is needed now is a call for a ceasefire and to end the occupation. E o que nós precisamos agora é o fim, um cessar-fogo imediato e o fim da ocupação. And in reality, you know, Benjamin Netanyahu announced this goal of the war is to release the hostages and in the war eliminate Hamas. E o Netanyahu colocou como os objetivos da guerra libertar os reféns e eliminar o Hamas. Well, we know that both of them are not really possible. One, you cannot finish an ideology in the brain of people. Em primeiro lugar, não é possível, porque você não consegue eliminar uma ideologia na cabeça das pessoas. And it's natural. The release of hostages is part of a prisoner exchange deal. There are also 14,000 Palestinian prisoners in jail. E a libertação dos reféns é natural que ocorra com uma troca de prisioneiros. Meu parente, como sempre ocorreu, que existem 14 mil presos palestinos políticos, né? Most of these are kids who haven't been sentenced in a court. Muitos deles são crianças que nunca foram sentenciados numa corte. Imagine being arrested for 3-4 years and you don't know what you have done. Imagine ser preso por 3-4 anos e você não sabe o que você fez. But hey, Israel, I don't think it is sincere when it wanted to eliminate Hamas. Israel, in my view, wanted to ensure one thing: to cut the nails of Hamas and keep it in power. Keep in power who? Hamas. Ele acredita que o objetivo de eliminar o Hamas não era verdadeiro. O que eles realmente desejam era cortar as unhas do Hamas e mantê-lo no poder. And we all know it's impossible to end and eliminate an ideology such as Hamas. E todos nós sabemos que é impossível eliminar uma ideologia como o Hamas. Hamas, with the assassination that was carried last week against Ismail Haniyeh in Iran, Em relação ao assassinato do Ismail Haniyeh, que aconteceu semana passada no Irã, Haniyeh was the softliner within Hamas and the head of Hamas. Haniyeh era o moderado dentro do Hamas e o dirigente do Hamas. But Netanyahu was having a problem with Haniyeh because he's bringing him to a two-state solution, and Netanyahu wants to run away from two-state solution. E o Netanyahu estava com um problema com o Haniyeh, porque o Haniyeh estava trazendo o Netanyahu para uma solução de 2 estados, e o Netanyahu quer fugir da solução de 2 estados. So they assassinated Haniyeh in Iran. Então eles assassinaram Haniyeh no Irã. And guess they assassinated somebody they were making peace dialogue with, and as part of the negotiation. So it's somebody killed his negotiator. Então eles mataram o negociador, a pessoa que estava responsável por mover as negociações pelo cessar-fogo. And here is the influence within Hamas that it selected internally after the consultation between them the hardest line of Hamas. E como substituto foi eleito, após uma consulta interna pelos integrantes do Hamas, o líder mais linha dura, que é o Sinwar. Nobody will tell you this, but I'm going to tell it to you. This is somebody who is traumatized by 24 years of experience in a prison. Ninguém vai dizer isso para vocês, mas eu vou dizer, essa é uma pessoa que ficou traumatizada por 24 anos na prisão. This is the thinking that we call prison literature. Isso é um tipo de pensamento que nós chamamos de literature, you mean? É literatura da prisão. Because they come out with the mentality of a prison that Israel imposed inside them, with everything strict, controlled, and tight, and on the watch.
E ele sai com uma mentalidade que Israel impôs sobre ele, onde tudo é limitado, controlado, supervisionado, vigiado. In one way, it's very difficult, and we don't know what's going to come, but we know that this guy is going to be strict. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas a gente tem certeza que esse cara vai ser duro. But it might be that Israeli street will wake up and have a new leadership, and then we can bring more of these leaders from prisons to set a new possibility. Mas pode ser que as ruas israelenses finalmente acordem e eles elegem um novo líder que permita, né, a libertação de novos prisioneiros e que, né, mude a situação para o futuro. At least the good news, the two-state solution is coming now on the table of everybody, all the international community, and there are discussions going on. A boa notícia, pelo menos, é que a solução de dois estados está chegando para todos os líderes internacionais nesse momento. My only hope is that we are not used as the woods for the U.S. elections. Minha única My hope is that we are not going to be the use of the wood log to make fire in the U.S. election. A minha esperança é que nós não seremos instrumentalizados, utilizados, né, na eleição dos Estados Unidos. But I'm hopeful. The Palestinians are determined to have a free Palestine. Thank you. Mas ele, enfim, acho que ele acredita que a Palestina será livre. Obrigado. Breno, vai você, vai? Não? Oi? Por fim? Pode ser eu. Então vai, por favor. Eu só preciso de um tempo. Claro. Se você pegar para mim também, por favor. Obrigada. Tá bom, a Raua vai depois. Boa tarde. Eu sou a coordenadora da Rede Salmadun, pela solidariedade aos prisioneiros palestinos. E, primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer também que o Mohamed está aqui presente com nós. É um debate bem rica e eu já estive com ele também no Aljânia 2 dias atrás, que nós participamos também de uma mesa lá do Cineclube Al-Ard. E sempre foi bem rico, com muita informação do que está acontecendo em Gaza. Para mim, hoje eu vim falar sobre um assunto dos assuntos mais importantes, só que, infelizmente, a esquerda brasileira não está debatendo muito essa questão, que é a questão dos prisioneiros palestinos. Como que o Mohamed mencionou sobre esses 250 reféns que o Israel bombardeou e matou metade deles, né? A única possibilidade de eles serem libertados é pela troca dos prisioneiros. E esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisa conversar. Quando saiu prisioneiros palestinos da prisão? Quando foi a libertação de umas grandes lideranças palestinas da prisão? Sempre foi com a força da resistência. Sempre foi com uma troca, com um acordo, com uma ação que acontecia. E essa é uma das coisas mais importantes de a gente entender o 7 de outubro. De a gente entender o objetivo do 7 de outubro e por que vem o 7 de outubro. A gente está hoje, antes de 7 de outubro, era 5.600 prisioneiros palestinos, entre eles 182 crianças. Hoje, a gente está com mais de 15 mil prisioneiros. E eu falo que é mais de 15 mil porque tem muitos casos que não são registrados, muitos deles que não estão sendo levados para prisões oficiais, e muitos deles a gente nem sabe que são. Muitas pessoas de Gaza, a gente não sabe que eles estão embaixo dos escombros,
estão na prisão. E esse é um dos pontos mais importantes também que a gente precisa conversar e saber que tem pessoas que têm a esperança que os seus amados estar na prisão não é embaixo dos escombros. Só que, infelizmente, os relatos e as testemunhas das pessoas que estão saindo da prisão é muito forte, muito pesada, que na maioria dos meus debates, dos meus discursos, eu não estou conseguindo nem falar sobre essas testemunhas, de tão que é forte, e eu não acho palavras para falar sobre as torturas e o estupro que está acontecendo dentro da prisão. Estupro em forma selvagem, que nem é estupro humano, nem é de humano para humano, é de outras formas, está sendo nos palestinos. E isso é um nível de barbagem que a gente nunca viu e está sendo televisionado. A gente viu um vídeo do Sadi Teman que saiu 2 dias atrás de uma das prisões do como que os soldados estão estuprando um palestino. Isso é uma das coisas que o mundo inteiro ficou irritado, porque 250 reféns estão sendo tratados com muita dignidade pela resistência palestina, em uma forma muito humanitária. E o mundo inteiro ficou irritado, querendo a libertação deles. Só que ninguém fala sobre os nossos 15 mil reféns. E o que nós estamos fazendo? Um desses reféns é palestino brasileiro, o Islam Hamid, que até que Itamaraty nem está respondendo sobre nós, né? Sobre o caso do Islam Hamid, que é palestino brasileiro. Onde ele está? Em qual prisão? O que está acontecendo nele? Que é a agressão que está sendo contra ele. Onde é os movimentos de esquerda, de pressão, de a gente fazer para soltar, para libertar um brasileiro palestino que está dentro da prisão israelense? Porque a gente não está fazendo nada para a libertação dos brasileiros e dos palestinos? Porque a gente não está debatendo isso? Porque não está na mesa entre cessar-fogo e a libertação da Palestina do Rio ao Mar? A libertação da Palestina do Rio ao Mar não vem de um dia para o outro. A libertação da Palestina vem com a libertação dos prisioneiros, com o retorno dos refugiados e, depois disso, derrota do sionismo. E derrota do sionismo não é só aqui expulsar Israel e derrotar o governo de Israel. Não é isso. Derrotar o sionismo é derrotar todos os acordos que a gente tem aqui no Brasil com sionistas, que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos. É muito complicado, muito doloroso de a gente falar sobre isso em toda vez e de ficar repetindo. Só que eu sempre falo, a única arma palestina que sobreviveu por mais de 100 anos é a história. E isso que a gente precisa fazer. São 15 mil histórias, são 15 mil nomes e são 50 mil mártires, que são também 50 mil nomes. E a gente precisa contar a história de cada um palestino que pesa em cima do território palestino, porque cada um deles tem uma história que significa muito e que consegue mexer na cabeça dos outros, que consegue ter a consciência na cabeça dos outros do que é o sionismo, o que é a libertação da Palestina. Por último, viva a resistência palestina e a Palestina livre do Rio ao Mar. Você, Bruno? Embaixo. Oi, oi. Oi, oi. Pronto. Bom, em primeiro lugar, quero muito agradecer ao Mohamed por estar aqui, agradecer a Autonomia Literária por trazer ele para cá. O livro dele... De quando é o seu livro? From when you published your book? No, the one that they published here. Ou seja, pelo menos desde 2016, é muito fácil para os brasileiros saberem de uma forma muito íntima o que se passa em Gaza, né? Ou seja, não é por falta de acesso a conhecimento a posição que grande parte dos brasileiros
mantém em apoiar a guerra, o extermínio, né? O genocídio e assim por diante. O trabalho de pessoas como o do Mohammed é fundamental, e a fala dele acho que expressa esse trabalho dele de trazer, né, esse lado humano e da dignidade, né? Mas eu queria falar um pouco mais dessa coisa da dignidade, mas antes eu quero fazer um parêntese sobre uma coisa da pauta do dia, né? Que hoje 2 notícias, né? Uma, em primeiro lugar, 100 pessoas mortas no novo massacre que vimos numa escola, enquanto as pessoas estavam aparentemente rezando, foram bombardeadas, né? Se não me engano, é um dos maiores massacres desde outubro. A gente está aqui em agosto, né? 10 meses do genocídio. Então, por um lado, dá uma sensação de, né, enfim, de incapacidade, né? Mas, por outro, uma notícia de hoje é que o ministro Celso Amorim interviu para o Brasil não importar os obuseiros da Elbit, depois que o Ministério da Defesa fez a Elbit ganhar, né, a licitação de mais de R$1 bilhão para a aquisição desses blindados, né? Durante o genocídio, esse edital foi vencido pela Elbit, né? A Elbit, que é a maior empresa de segurança israelense, e o Celso Amorim, segundo a sua declaração que ele deu à CNN Brasil, disse que tomou essa decisão diante da decisão das cortes internacionais, em particular da Corte Internacional de Justiça, dizendo que o Brasil deve fazer tudo ao seu alcance para impedir o genocídio prossiga, né? E fazer, ou seja, o Brasil obviamente não está fazendo tudo ao seu alcance, o Brasil é cúmplice do genocídio. O Lula pode falar o que ele quiser, mas o Brasil é cúmplice do genocídio, né? O Mohammed ilustrou a importância do Sul global se unir, né, em torno disso. Tem países como a África do Sul, Bolívia e outros que têm tomado decisões muito mais duras, e essa ação, né, que aparentemente vem de uma intervenção do Celso Amorim a um processo que o Ministério da Defesa vinha avançando apesar de tudo, porque há um interesse direto dos militares em comprar armamento israelense, porque eles têm relações muito próximas com os israelenses, que, inclusive, foram relações criadas durante os governos do PT. Né? O Brasil se torna um grande importador de armas israelenses a partir de 2006. O Brasil tem um acordo de livre comércio com Israel, gente, né? Feito pelo Lula. Então, é pouco para o estrago que as administrações petistas já fizeram para o povo palestino, né? Apesar de ter reconhecido o Estado palestino e assim por diante, né? Mas eu quero fazer uma coisa. O Amorim, com certeza, não tomou essa decisão de intervir junto ao Lula para passar sobre uma decisão que fere a autonomia do Ministério da Defesa e fere a autonomia das Forças Armadas, que tem a autonomia da Casa Militar em fazer essas aquisições, né, sem o apoio popular que nós estamos dando ao embargo militar e ao corte de relações do Brasil com Israel, né? Certamente isso é parte da decisão, né? Então, por outro lado, né, obviamente, a luta compensa, né? Acho que isso é importante a gente ressaltar, né? Estamos todos há meses nas ruas, o Cadre liderando protestos toda semana, né? Campanhas 1000, o lobby está queimando dinheiro, contratando assessoria de imprensa, levando jornalistas, diplomatas, juristas, ministros da Suprema Corte para ver Israel durante o genocídio. E o lobby, todos os lobbies, a esquerda e o lobby à direita. A CONIB fazendo perseguição sistemática. Um exemplo aqui na mesa. Quer dizer, 2 exemplos. Eu sou o menos perseguido aqui da mesa. 3, né? O Mohammed, nem se fale. Então, acho que esse tipo de evento é fundamental, né? Para a gente colocar a importância da luta e da solidariedade e de continuar, né? Porque não há alternativa,
né? E a vinda do Mohammed é muito bem-vinda nesse sentido. E a fala da Hawa a respeito dos prisioneiros, né? 14 mil prisioneiros torturados sistematicamente, né? Eu tenho amigos palestinos torturados, que as histórias que eles me contavam é de dar engulhos, né? E eu nem imagino o que as pessoas hoje estão passando na Palestina, né? O mês passado veio o Jamal Juma, que é uma importante liderança palestina, um amigo meu que veio aqui para o Brasil, a gente conversou. E antes da conversa, antes de encontrar ele, minha esposa, que também é amiga dele, enfim, falou que estava ansiosa para encontrar o Jamal, porque o que você vai falar para uma pessoa nessa situação, né? E eu falei para ela, ele vai estar bem. Os palestinos sempre falam que está tudo bem, né? Tem um sarcasmo e uma ironia que é muito do palestino, né? De viver nessa situação. A gente vê nos vídeos os palestinos dançando, fazendo festa e cozinhando. E aí é muito que o Mohammed buscou mostrar. Existe vida vibrante, né? Tem um filme chamado As 12 Vacas, um filme sobre quando, na primeira intifada, os palestinos começaram a ordenhar vacas para fazer boicote de leite às israelenses em Bet Sahur, né? Oi? 12 Wanted é o nome do livro do filme. E daí os israelenses faziam toque de recolher e os palestinos faziam festa, faziam churrasco, sabe? Então acho que tem um pouco desse lado que precisa ser revelado, né? E daí voltando, eu fui encontrar o Jamal, e a primeira vez que eu vi o Jamal, né, imagina, ele vive sob ocupação militar, já foi preso, já foi torturado, e ele falou, não está tudo bem. Foi a primeira vez, né? Eu me choquei, né? Eu nem imagino o que deve ser lá. Né? E a última vez que eu saí da Palestina, em 2019, né? Essa coisa que o Mohammed falou de crianças que são presas e não sabem porquê e ficam 24 anos presas. A última vez que eu saí da Palestina, e eu não voltei desde então, e eu, de fato, não tenho muita vontade. Eu estou dizendo isso publicamente. Eu não tenho vontade, porque é muito desgastante, né? Porque é uma tensão, é uma loucura aquilo ali, né? Porque eu vi o primo de um amigo meu, da família Omer, de Jerusalém. Ele foi solto depois de 25 anos. Ele foi preso na segunda intifada, em 2000, por jogar uma pedra, e ficou preso 25 anos. Né? E a imagem, né, dele sendo solto, da família, é uma coisa que eu penso nisso o tempo todo. Né? Então, esse lado de trazer... quando a gente fala um pouco dessa vida digna e do sofrimento dos palestinos, não é uma coisa para vitimizar, não é uma coisa para vocês se sensibilizarem por histórias tristes. Não, por um lado, porque é verdade, a gente tem que dizer a verdade, né? Mas, por outro, para mostrar que são pessoas. Não é uma causa abstrata, aquilo ali. Aquilo ali não é uma terra somente. Né? São pessoas que têm uma vinculação histórica com uma terra, uma vinculação afetiva com uma terra, que estão num processo de colonização brutal há mais de um século. Né? E que são profundamente desumanizadas. E essa desumanização, esse racismo, essa subjetificação é profundamente enraizado no nós aqui brasileiros. Né? É uma coisa que sempre me incomodou e que hoje me incomoda muito. É como muita gente que é antirracista em relação à questão negra e indígena aqui no Brasil é profundamente racista com a questão palestina. Né? O racismo contra povos asiáticos, né, é profundamente normalizado, e o discurso do terrorismo desumaniza os povos árabes, em particular os palestinos, de uma forma profunda. Né? De um nível que as pessoas chegam a responsabilizar os palestinos pelos seus próprios genocídios. É esse tipo de coisa que a gente vê saindo na Folha de São Paulo. E tudo bem, a Folha de São Paulo publica. Isso não gerou um grande problema quando a pauta do Paulo Risério, lá, o Antônio Risério, quando o Antônio Risério culpou os negros pelo racismo que eles sofrem. Falou que os negros eram racistas contra os brancos. Isso gerou uma comoção. Mas quando alguém diz que os palestinos são responsáveis pelo seu próprio genocídio, ninguém liga.
É esse o tipo de sociedade que a gente vive. E as pessoas não têm noção do nível de gravidade, porque os palestinos são profundamente desumanizados, inclusive por muita gente na esquerda, muita gente que se entende como liberal, progressista. E por isso que eu estou ansioso para ler o próximo livro do Mohammed, né? Porque a gente precisa humanizar, dignificar essas pessoas, se aproximar. E as histórias tristes ajudam nisso, obviamente, né? Mas elas não servem somente para isso, para a gente achar que eles são os pobres coitados que precisam da nossa ajuda humanitária. Não, isso daí é uma causa política de luta por libertação nacional. E a gente tem que respeitar ela como ela é, e não buscar imputar os nossos valores sobre ela. Isso é muito forte, inclusive na esquerda, né? E eu queria terminar com isso. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, antes, cumprimentar aqui meus colegas de mesa, especialmente o Mohammed. Eu acho que todos fizeram, especialmente ele próprio, um retrato muito fiel do que hoje ocorre na faixa de Gaza, do que é o genocídio do povo palestino, dos horrores e do sofrimento pelo qual passa esse povo nesse momento, e como o genocídio do povo palestino é a grande questão dos nossos tempos, num mundo extremamente tumultuado e conflitado. É a questão palestina não apenas a régua geopolítica fundamental, mas a grande régua moral dos nossos tempos. Eu tenho dito isso em muitas oportunidades, que se hoje nós queremos saber onde nós nos encontramos e onde se encontram todas as pessoas com as quais nos relacionamos, basta fazer a pergunta de que lado as pessoas estão sobre a questão palestina. Quem estiver com o povo palestino não está apenas do lado certo da história, mas do lado moral da história. E quem está contra o povo palestino, ou quem se alinha ao regime sionista, não está apenas do lado errado da história, mas está também numa fossa moral da qual dificilmente se livrará. Mas, além deste retrato moral, geopolítico, militar, que nós aqui já ouvimos elementos fundamentais, a grande pergunta que está posta a todos os povos, a todos os homens e mulheres, a todas as pessoas engajadas na solidariedade ao povo palestino é: como resolver essa situação? Nós, todos que estamos nessa sala e aqueles que nos assistem, já conhecemos a realidade. Aliás, boa parte da imoralidade daqueles que mantêm uma postura de apoio ao regime sionista ou de normalização da sua atitude é que todos aqueles que são solidários ou neutros em relação ao regime sionista sabem exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza. Se há um retrato que todos conhecem, é o genocídio do povo palestino. Não há desinformação possível a esse respeito. O velho argumento pelo qual parte da sociedade argentina tentou se safar, nós não conhecíamos o que se passava nos porões da ditadura. O argumento pelo qual parte da sociedade alemã buscou se safar, nós não sabíamos o que o nazismo praticava. Esse argumento simplesmente não existe hoje. Todo mundo conhece o que se passa na faixa de Gaza, de alto a baixo. A questão é como se posicionar em relação a esse quadro e, mais precisamente, qual é o caminho para resolver este dilema. O Bruno já colocou um elemento importante, e aqui eu venho para nossas possibilidades de ação no Brasil. Nós temos que aumentar a pressão para que o governo brasileiro ajude, especialmente o Sul global, a se colocar num outro patamar de solidariedade. A fase declaratória e diplomática, na qual o Brasil desempenhou um papel muito importante, essa fase declaratória e diplomática já é insuficiente e já foi ultrapassada. Ela não é mais capaz de promover grandes avanços. Ela teve um papel a seu tempo,
tanto de conscientização, quanto de disputa de narrativa, quanto de isolamento do regime sionista. Mas ela já não é mais capaz de avançar. Ela cumpriu o seu papel. É necessário irmos a um outro sarrafo, a uma outra altura do sarrafo, a um outro patamar, que são as medidas práticas, medidas que façam o regime sionista se enfraquecer econômica e militarmente. E é disso que se trata. É verdade que com algum tipo de avanço vai sendo obtido. O fato das armas, dos blindados já não serem mais importados é um avanço, mas é um avanço como se, como ça. Porque a solução que está sendo dada, aparentemente, é a fabricação desses mesmos blindados numa unidade da Elbit, no Rio Grande do Sul. Eu não sei se a solução não é pior do que o problema. Não é? Porque é uma situação um pouco... Não é? Ou seja, evidentemente que tem um simbolismo a interrupção da importação desses 36 blindados, é fato, mas fabricar esses mesmos 36 blindados numa unidade da Elbit, ou melhor, a existência de uma unidade da Elbit no Brasil, talvez seja, em termos estratégicos, mais vexaminoso do que importar armas dessa fábrica. Né? Então, é evidente que há enormes dificuldades, contradições por parte do governo brasileiro em adotar essas medidas práticas. E essa pressão tem que crescer. Tem que subir a pressão sobre o governo brasileiro. Há necessidade de exigir coerência do governo brasileiro em relação a essa questão. Né? Vejam agora o que aconteceu. Eu me lembro sempre daquela frase do Chico Buarque, se eu não me engano, numa atividade da campanha de reeleição da Dilma no Rio de Janeiro. Eu estava lá nessa atividade e o Chico Buarque falou uma frase que viralizou, não é? Que ele apoiava o governo Dilma, os governos petistas, porque não falavam fino com os Estados Unidos e não falavam grosso com a Bolívia. Né? A frase acho que é essa, se eu bem me lembro. Essa semana nós tivemos aí um incidente com a Nicarágua. A Nicarágua expulsou o embaixador brasileiro, até um xará meu, quase xará do Bruno, chama Breno Alves da Costa, eu acho, não, o nome do embaixador. E aí o Brasil expulsou o embaixador da Nicarágua. Tá bem, eu não vou entrar no mérito, mas no jogo diplomático faz parte da chamada reciprocidade. Bom, e o embaixador israelense? E o embaixador israelense? É o embaixador de um regime, ou se quisermos ser mais fiéis às palavras do governo brasileiro, é o embaixador de um governo genocida, que declarou o presidente da República do Brasil persona non grata em Israel, que humilhou o nosso embaixador, levando-o a uma conversa no Museu do Holocausto, que é presidido por um bandido, como chama ele? Eu já entrevistei esse cidadão, que é um argentino, chefe dos colonos na Cisjordânia. Não é Guelma. Olha, aqui o cansaço me faz fugir o nome. Eu já tive a oportunidade de entrevistar esse cidadão há uns 10 anos atrás. Ele, se alguém me perguntasse de tiro assim, Edva, me dê um exemplo de um psicopata, eu lembraria o nome dele imediatamente, porque é disso que se trata, o presidente do Museu do Holocausto. Então, e o embaixador de Israel, que chamou uma coletiva de imprensa no Congresso brasileiro, ao lado do Bolsonaro, Dani Dayan. Que, aliás, Israel quis que ele fosse embaixador no Brasil, a Dilma não aceitou a nomeação dele como embaixador. Israel ficou um longo tempo sem embaixador no Brasil, porque era inaceitável Dani Dayan aqui no Brasil. Esse embaixador israelense se reuniu com Bolsonaro e seus cupinchas no Congresso Nacional por um ato de solidariedade ao regime sionista depois do 7 de outubro, e esse embaixador não foi expulso do Brasil. Não é? Então, nós precisamos discutir como elevar a pressão sobre o governo brasileiro, o que implica
em articulação parlamentar, em mobilização, em artigos, em debate. Essa contradição tem que ser exposta, porque ela é inadmissível. Inadmissível. Eu creio isso como algo muito importante. E eu quero falar aqui, e aí encerro um segundo fator, que é uma questão de análise, porque nós estamos num cenário um pouco diferente depois que Israel assassinou Ismail Haniyeh no Teherã. É um jogo complicado. Por que é um jogo complicado? Israel deseja a regionalização do conflito. É o único caminho para romper o seu próprio isolamento, que é empurrar, por razões geopolíticas, a um nível extremo de alinhamento com o regime sionista, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia. Ou seja, um conflito aberto com o Irã. Essa é a aposta do regime sionista ao matar Ismail Haniyeh no Teherã. Em Teherã. O Irã, nesse momento, não tem outra saída a não ser responder a essa violação da sua soberania. Não tem outra saída a não ser responder. Agora, o faz calculadamente, porque a regionalização do conflito, na forma como Israel gostaria que ela se desenvolvesse, um confronto, uma guerra direta entre Israel e Irã, interessa ao regime sionista e não interessa ao Irã e à resistência palestina. É uma situação delicada. O Irã tem dito, e hoje fez uma declaração aberta, que responderá a Israel no seu devido momento, mas não quer que isso atropele as negociações por um cessar-fogo na faixa de Gaza. Esse é o sinal para dizer que o Irã não vai entrar no jogo da regionalização da guerra. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente possa analisar conjuntamente essa situação e para que nós não transfiramos para terceiros aquilo que é a nossa obrigação. Ou seja, o Irã não vai conseguir resolver a situação do genocídio palestino. Não existe solução militar a partir do Irã que resolva essa situação. Como não existe solução militar a partir da China ou da Rússia. Isso não vai acontecer. Não chegará a Quinta Cavalaria para resolver a situação. Essa é uma situação delicada porque ela depende, claro, da continuidade e do aprofundamento da resistência palestina, e eles cumprem o seu papel, tanto em Gaza como paulatinamente também na Cisjordânia e também no sul do Líbano, a partir do Hezbollah, eles cumprem o seu papel, mas o jogo fundamental, como foi na Guerra do Vietnã, nos anos 60 e 70, é na solidariedade internacional, na capacidade dos povos do Ocidente paralisarem o braço de guerra dos Estados Unidos e da Europa. E o Brasil tem um papel a cumprir nisso. E eu acho que nós temos que aprofundar entre nós o debate sobre os instrumentos aos quais devemos recorrer para aumentar a pressão sobre o governo brasileiro, para que o governo brasileiro assuma um papel mais ativo e claro no processo de isolamento, de marginalização e de enfraquecimento do regime sionista. Muito obrigado. Acho que a gente pode abrir para umas questõezinhas rápidas, antes de encerrar, bastante pontuais. Umas 3 questões, e aí, primeiro aqui, Edva e a Terê, tá bom? Hã? Diga. Tô confuso. A gente... Olá, boa tarde a todos. O que eu gostaria de falar é o seguinte, talvez até para os nossos amigos do Jahar, que está aqui, para o Breno, para o Bruno. Eu acho que a grande maioria das pessoas, dos brasileiros, eu, pelo menos, eu acho que estudei em bons colégios, fiz boas universidades, mas o pessoal não conhece o que se passa na Palestina. Então, eu canso de ouvir comentários sobre não existe inocente em Gaza, Deus está do lado de Israel, ou coisas que o valham.
Então, eu acho que as pessoas não conhecem e não sabem a história e aquilo que se passa. Eles passam a analisar todo esse processo a partir daquilo que aconteceu, a história fantasiosa do 7 de outubro. Obrigado. Oi. Boa tarde. É só uma observação. A gente percebe que o sionismo é super forte aqui no Brasil, né? Nesses episódios que a gente teve a semana passada, terça-feira, um segurança do Clube Hebraica quebrou o braço de uma militante porque ela falou Palestina livre e mostrou a bandeira da Palestina. Só Palestina livre, nem falou do Rio ao Mar. E depois, na mesma semana, vai também um sionista, né, um senhor aí de 45 anos já, não é um adolescente, balançar nas cordas um artista que está fazendo painel pela Palestina, numa altura de 30 metros. E aí o que acontece? Dá uma visibilidade tremenda para o nome do artista, zero visibilidade para o meliante, para o sionista, ninguém sabe o nome, é proibido falar, e já tem 4 deputados da direita defendendo o cara. E cadê os nossos 4 deputados para defender o artista? Ele está aí com o advogado particular dele só, não está contando com o apoio de muita gente, não, e não vi ainda um parlamentar estar saindo em defesa dele. O que ele fez de errado? É um artista pintando um painel, Palestina livre. Isso é chocante, isso me deixou até doente, porque eu não esperava isso. Não esperava, sinceramente, quebrar um braço de uma pessoa e tentar derrubar um artista de uma altura de 30 metros. Isso mostra a maldade que tem essa gente. É uma coisa absurda, é uma coisa assustadora. São realmente pessoas que querem o mal do outro, enxergam o outro como inimigo, e a gente tem que realmente tomar uma atitude no Brasil. E a gente, com o Núcleo Palestina PT São Paulo, a gente vai fazer uma força para tentar mudar. A gente não é pequeno, não. A gente vai junto, vamos tentar mudar e fazer com que os parlamentares se unam mais, né, para defender a gente desse sionismo, que é uma coisa mortal e perigosa. Obrigada. Boa tarde. Eu estou aqui em nome do Núcleo, como Núcleo Palestina do PT, vinculado ao Diretório Municipal do PT de São Paulo. Eu e mais vários companheiros, membros, nós somos membros fundadores do Núcleo. E, à medida, o que eu quero colocar aqui é um complemento, não vai de encontro, vai somar às falas anteriores. É fundamental que façamos formação, sim. Nós não temos as informações suficientes para construirmos uma consciência crítica em relação ao sionismo. Nós fizemos uma atividade com Mohamed, na casa do professor, uma atividade organizada pela FET, que é a Federação Estadual dos Trabalhadores de Educação de São Paulo, mais o Núcleo Palestina do PT de São Paulo, com o apoio da PUESP. Muitos dirigentes presentes, foi uma atividade online, e muitos, na forma de expressar, na forma de se expor, reafirmaram a importância de uma das questões que o núcleo aponta, que é a formação política permanente. Então, nós já estamos, sim, indo na direção de discutirmos uma política com formação, com conceitos, com debates, com posições diferentes, né? Não antagônicas, né? Nós somos, sim, Palestina livre, do rio ao mar. E esta frase, essa afirmação, que não é um slogan de propaganda, ela tem nos trazido, nos imposto para cada um de nós um debate, um confronto, porque nós estamos sendo taxados de antissemitas. E isso não é pouca coisa, né? Então, realmente, a situação da Palestina, do povo palestino, dos professores palestinos, das crianças palestinas, dos médicos, dos trabalhadores, dos idosos, das mulheres, nós precisamos trazer à tona sob o olhar, sob a nossa postura política e, sim,
formar. Nós precisamos de mais debates, nós precisamos de mais ouvidos, de mais falas, de mais encontros. É claro, é um processo, é um contexto complexo, sim. Esse genocídio é inaceitável, inadmissível e tem apoio de muita gente, mas é no coletivo, é no nosso esforço de sábado, de domingo, de manhã, de noite, na Avenida Paulista, na ocupação, que nós vamos juntar forças, inclusive para fortalecer o nosso governo, para tomar medidas mais contundentes, mais efetivas contra o governo de Israel e na defesa intransigente do povo da Palestina. Enquanto núcleo do PT, da Palestina aqui de São Paulo, eu gostaria de convidar a todos, se quiserem fazer parte do nosso núcleo. Nós temos um Instagram e ainda estamos nos formando, nos consolidando, mas já com muitas atividades, e públicas, inclusive. Obrigada. Desculpa por me estender, mas eu avaliei ser necessário. Obrigada. Como foram umas falas mais assim de colocações e não perguntas, então eu vou fazer. Ela pediu primeiro e você depois, brevemente, tá? Pergunta para você. Oi, deu certo? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu sou a Suria, eu tenho 15 anos. Eu estudo na ETEC Getúlio Vargas e eu faço ensino médio com ênfase em ciências humanas e sociais aplicadas. E eu estava com um pouco de vergonha de relatar aqui, mas eu acho que já passou da hora de nós, jovens, se impor às situações políticas, econômicas, militares, sociais, porque é como eles todos disseram, não é falta de informação, é falta de procura. E eu queria dizer que há uma ignorância muito grande, principalmente dos jovens. Eu já estudei em escolas particulares, agora estou estudando em escolas públicas, e eu queria dizer que os pais, os avós, os familiares, eu gostaria muito de dizer que o que vocês pensam influenciam, sim, nos seus filhos, porque eu consigo ver isso na minha escola, tanto pública quanto particular. E eu gostaria de dizer também que eu já sofri inúmeros preconceitos por ser descendente de sírios e libaneses. Então, prestem muita atenção no que vocês falam com os filhos de vocês, porque eu, tendo apenas 15 anos, já sofri inúmeros tipos de preconceitos e falas e assédios, tudo pela minha descendência. E isso não me resume, inclusive me dá muito orgulho da minha família. A minha família está aqui, a minha tia, a minha mãe, minha tia... Então, a sua descendência, a sua religião, a sua cultura não faz de você inferior ou superior a ninguém, faz parte da sua personalidade. Então, eu acho muito importante dizer o meu ponto de vista como uma quase criança, agora adolescente, de 15 anos. E é isso, obrigada. Alô, alô, estão ouvindo? You hear me? Mohammed, I'd like to know if the... Não está bom? Ah, tá bom. Eu queria saber se esses movimentos mundiais, se toda essa mobilização é uma coisa que as pessoas em Gaza sabem, né? Se elas estão sabendo isso, como isso é importante para elas mesmas, que sejam moralmente, saber que tem gente pensando nelas e elas não estão sozinhas. Gente, eu vou fazer o seguinte, o Kadri tem uma pergunta aqui, depois eu jogo para vocês fazerem comentários. Como essa pergunta aqui já foi direcionada, o Mohamed responde e o Kadri vai fazer. Bom, eu acho que a gente vai ter problema com o governo mesmo, a gente tem que ir para o enfrentamento, mas eu quero abrir aqui um grande parênteses. O maior problema dos palestinos é a questão da autoridade palestina, gente. Olha só aqui no Brasil o que o embaixador palestino fez. Nada. Absolutamente nada. Parece que não existe. As entidades...
plantou uma oliveira. As entidades também estão no contexto de criar um problema que é de Gaza. As entidades palestinas que são ligadas à autoridade palestina não falam da Cisjordânia, não falam o que está acontecendo em Nablus, em Jenin, em Tulkarem, todos os dias, inclusive com bombardeios. Anteontem teve bombardeio lá na Cisjordânia. Então, assim, quando eu fico pensando realmente para pressionar o governo, o embaixador tinha que ter uma posição para pressionar junto com nós. As entidades palestinas têm que pressionar junto com nós. Então, assim, eu sinto que há um vácuo entre nós estarmos fazendo isso e, talvez, representações, entre aspas, mais reconhecidas não fazerem. Então, isso é um problema. E aí, eu vou passar para o Muhammad essa pergunta. O ensurdecedor silêncio de Abu Mazen nesse conflito, que é mais interessado que a autoridade palestina, ele não diz uma palavra, uma única palavra. Ou seja, os palestinos têm um problema interno que tem que resolver, porque ele ainda continua colaborando todos os dias com a força de ocupação de Israel. Lembra recentemente que eles foram prender, a polícia palestina foi prender um líder lá se eu não me engano, de Jenin, no hospital, e as mulheres palestinas não deixaram a polícia palestina prender o cara. Então, assim, o que eu queria passar para ele dissesse para nós como é que essa situação interna na Cisjordânia. Era isso. Taking note of your question, since I was listening part of the discussion, and then I noticed. Well, you know, a few months ago, Israel has bombarded the safe humanitarian zone in the Gaza Strip. Alguns meses atrás, Israel bombardeou a zona humanitária segura em Gaza. Like this morning, also 100 people have been killed in a shelter while they are praying the downtime. Como hoje de manhã, 100 pessoas foram mortas quando rezavam na hora de rezar pela manhã, né? The move that the President Lula has done in criticizing Israel for killing civilians is very much appreciated by the people who have been slaughtered and their families. O movimento do presidente Lula de criticar o Israel é muito apreciado pelas pessoas que estão sendo assassinadas em Gaza. It's not enough. Não é o suficiente. It's like somebody who's seeing somebody who is drowning and you say, hey, and stop and leave it there. É como se alguém visse alguém se afogando e falasse, ei, e parasse nisso. We need more. Nós precisamos de mais. Ireland, Norway, Spain have done a courageous job in recognizing the state of Palestine. Irlanda, Noruega, Espanha fizeram grande trabalho em reconhecer o Estado da Palestina. They have done great job in saying to the world that Palestinians have a right to determine their life and have a right to determine themselves. E fizeram uma grande contribuição ao dizer ao mundo que eles têm direito, que os palestinos têm direito à vida e à autodeterminação. We need more countries to follow the suit. Nós precisamos que mais países sigam essa decisão. We need a global movement to support the Palestinians to heal in the Gaza Strip. Nós precisamos de um movimento global para que os palestinos existam na faixa de Gaza. We need to go and kiss the winds of the children that have been losing their legs without anesthesia in a hospital. Nós precisamos de força para beijar os membros das crianças que estão perdendo os seus pernas sem anestesia em hospitais, sem hospitais, né, na faixa de Gaza. We need to embrace the mother that had lost her husband and 2 children and she had to
to queue in a line to the toilet for 200 people. E nós precisamos abraçar as mães que perderam seus filhos e marido e têm que esperar na fila por 20, how much time? Por 200 pessoas, 200 mulheres na fila para ir no banheiro. We need Brazil to take a global action together with the Global South to end the siege on Gaza and allow humanitarian aid. That's it. All you need to tell them is allow food. E nós precisamos que o Brasil lidere o Sul Global, ajude o Sul Global a permitir a ajuda humanitária de entrar em Gaza. É só isso que precisamos. Comida. Can you imagine Sao Paulo being surrounded by boats and tanks and bulldozers and there is nothing in your supermarket, there is no running water, you cannot flush the toilet? Imagine São Paulo completamente cercado por barcos, tanques e tudo, e você não consegue, tem nada no mercado, você não consegue nem apertar a descarga. This is one toilet here. Do you know how many in Gaza queue in front of that toilet? Tem um banheiro aqui. Vocês sabem quantos em Gaza fazem fila na frente de um banheiro? When it's free, 200 people. Quando é grátis, 200 pessoas. But in reality, it should be serving 5,000 people in Al-Mawasi area, the area that Israel denounced as safe zone. Mas, na realidade, são por volta de 5.000 pessoas na região onde Israel determinou como uma safe zone. So if you don't die by a missile, you might die before you return to the toilet. Então, se você não morre por míssil, você morre na sua vez de ir no banheiro. We must change this reality and now, because, you know, the humiliation is continuing for so long. E nós precisamos mudar a situação agora, porque a humilhação já vem de muito tempo. Take it from the history where it starts in 1948, when Israel was created by a decision by the United Nations, supported by Great Britain. E veja na história, em 1948, quando Israel foi criado com o apoio do Reino Unido. I love there is a lie that Netanyahu keeps saying, and nobody spot Netanyahu when he makes these lies. Tem uma mentira que o Netanyahu sempre diz e ninguém discorda do Netanyahu quando ele diz isso. He dates back the state of Israel into 3,000 years. Ele traz o Estado de Israel para a existência desde 3.000 anos. And the other day he was celebrating Israel's 70th birthday. E outro dia ele estava celebrando os 70 anos do Estado de Israel. And he complains. He doesn't want to acknowledge anybody. He wanted to be the master of the region. He wanted to alliance with the US. He wanted to kill the Palestinians and arrest them and do whatever he wants without being subjected to court. E ele reclama ainda por cima, porque ele quer fazer o que ele quiser, matar todo mundo, estraçalhar, enfim, vocês entenderam, sem ser levado à corte. Let's be really clear, and I would like to take this opportunity to really appreciate my publisher of my book in Portugal that really had the courage to bring such a voice into Portuguese. E ele quer agradecer muito à editora por ter publicado e trazido a voz dele para o português. They have done an amazing job really in translation. They have done an amazing job in circulation of the book. And I would like you all to really give them a thank you and buy as much books as possible for you, for family, for friends, because it's important to support these guys so that they can bring the knowledge to you from all over the world. E gostaria que vocês agradecessem a eles, porque eles fizeram um ótimo trabalho e comprem o máximo de livros deles possível, porque eles fazem um ótimo trabalho em trazer conhecimento de outros lugares do mundo para cá. My upcoming book on the pleasures of living in Gaza is coming out, and all its revenue will go to support 2 communities in the Gaza Strip, 2 schools, 6,000 people to support them by hot meals whenever we can. E o próximo livro dele, Os Prazeres de Viver em Gaza, a renda será destinada a 2 escolas, 6.000 crianças para comprar comida. My publisher here, which is presented by Hugo, is really doing a great job in bringing the knowledge on Palestine. I hope that you can support them as much as possible so that we see more Palestinian voices, because that's the only way you can get a word. If you want to rely on corporate journalists, forget it. You're not going to get much from corporate news. Então apoiem Hugo, que está aqui presente como representante da editora,
compre os livros dele, né? Porque essa é a principal forma para ele continuar publicando palestinos, porque se vocês querem saber o que está acontecendo na Palestina a partir de jornalistas das grandes corporações, esqueça. Nada, não virá de nada de lá. And I love the way how they really three founders, and the second founder, Kawi, is selling books outside. So E o outro fundador de 3, o Cauê, está vendendo livro ali atrás. Dá um tchauzinho, Cauê. So that was on the perception of the international solidarity with the people. And there is a special love, between Palestinians and Latin American in general. Sorry, can you repeat? There is a great appreciation for international solidarity, but a special respect for when it comes from Latin America. E há uma grande apreciação pela solidariedade internacional, né? Mas respeito particular quando vem na América Latina. But we need to make it more streamlined, systematic, and organized. Mas nós precisamos fazer isso mais contínuo, mais sistemático e organizado. And I love coming here and not being stopped because I look Brazilian as well. E ele ama vir para cá e não ser parado por ninguém porque ele parece brasileiro. Mohammed, my friend, I hear your frustration. Mohammed, eu escuto a sua frustração. Yes, the Palestinian Authority can do more and can be more on the positive side of history. E com certeza a autoridade palestina pode fazer mais no lado positivo da história, inclusive. And yes, it can be more proactive through its embassies presence around the world. E com certeza pode ser mais proativo através das suas embaixadas no mundo, como aqui no Brasil. I know that it's also time for the Palestinian Authority to push for elections. E ele sabe que já passou da hora para a autoridade palestina fazer eleições. And Palestinian National Unity Government. E para governo de unidade nacional palestino. But I'm going to give you one answer that nobody is going to give you. Mas ele vai dar uma resposta que ninguém mais dará. One reality that the Palestinian Authority is pretty much controlled by Israel. Uma verdade é que a autoridade palestina é controlada por Israel. A minister cannot get out of Ramallah without a permission from Israeli soldier. O ministro não pode sair de Ramallah sem a permissão de soldado israelense. A minister cannot travel to a conference outside when invited without a permission and approval from the Israeli authorities. E o ministro não pode sair da Cisjordânia sem a autorização de Israel, enfim. A Palestinian judge cannot go to the international court without having a permission from the occupiers over his hand. E juiz palestino não pode ir numa corte internacional sem ter a permissão dos ocupantes. So sometimes I think we need to be quite reasonable to understand the limits and what people can and cannot do. Então nós precisamos entender os limites e entender o que as pessoas podem e não podem fazer. I would like to have Palestinian government that lives outside Palestine and is fearless and able to do everything and demand the rights of the Palestinians day and night without being imprisoned, harassed or exiled. E eu gostaria que existisse governo palestino que permitisse que as pessoas fizessem o que quisessem, ser preso, exilado. In less than 1 minute, I'm going to tell you one line where I'm going to conclude this question for you, or this answer. The Palestinian Authority knew the game from the beginning. You speak, you are eliminated. A autoridade palestina sabia do jogo desde o início. Você fala, você é eliminado. They understand it. They are not like Arafat when he was living in Tunis. Eles entendem, eles não são como Arafat quando vivia em Tunis. So they understand the game. They are going to be demanding rights. They are going to be losing a lot of privileges. And these people, they like privileges. They like to travel and go around the world and not be bothered. E eles entendem o jogo. Se eles demandarem direitos, eles perderão privilégios. E esse povo gosta de privilégios, de viajar no mundo. Eles gostam disso. Yeah. Back to my first question, since there was some part that I've missed. Yes, people inside Palestine, they are aware and they know. They know when Bolivia, for example, went out of the way and say this is unacceptable, it must stop, and now. Em relação à primeira pergunta, né, sobre solidariedade, as pessoas dentro da Palestina sabem. Quando a Bolívia falou pare, cortou relações, as pessoas sabem disso. But they also know when President Lula whispered that it's not good what you guys are doing.
Mas eles também sabem quando o presidente Lula sussurrou que disse isso não é bom o que vocês estão fazendo. People get it, and they appreciate it, and they really wanted to hear more roars and noise and screams. They're really feeling alone and left behind. As pessoas entendem e as pessoas querem ouvir mais barulhos, gritos, porque as pessoas estão sofrendo e estão sentindo que estão sendo deixadas para trás. Thank you. Obrigado. Vamos para aqui.